Teve uma vez que tava eu e minha esposa andando pelos campos rupestres ferruginosos aqui do Pará, e a gente se deparou com um campo cheio de flores de mimosa e tudo ali muito predominantemente rosinha, puxado por lilás. Eu vou até deixar uma foto aqui para vocês verem. E aí eu comecei a reparar nas outras flores que estavam ao redor, na cor delas, né, das outras espécies, dos outros grupos de angiospermas. E aí eu vi que a maioria das flores que estavam ali naquele momento junto com as mimosas eram uma tonalidade muito parecida, ali um rosinha, um lilás e tal. Também vou deixar aqui foto de algumas dessas plantas que eu vi lá nessa ocasião. E aí depois eu comecei a me perguntar por que aquelas flores com cores muito parecidas estavam todas florescendo ali basicamente ao mesmo tempo. E conversando de novo com a minha esposa Thay, a gente também começou a debater a questão de que algumas cores de flores são mais frequentes, né? E aí isso engatilhou na gente uma vontade de pesquisar um pouco mais a fundo, né? Qual que seria a cor mais frequente de flores que aparecem. E aí essa informação é até muito fácil de encontrar, né? As flores brancas, elas estão em maior quantidade. As flores amarelas aí em segundo lugar, e aí depois a gente vem para as lilazes, para as cor-de-rosa, e aí menos frequentemente outras cores como vermelho e azul. É claro que isso tem um motivo por trás e a gente não tem como desassociar da questão dos polinizadores, por exemplo. A gente também sabe que cada tipo de polinizador vai ter um perfil ali de cor que ele consegue enxergar diferente. Mas meio que eu não respondi ali a minha dúvida inicial, por que tantas flores lilazes ou cor-de-rosa florescendo ali ao mesmo tempo? É claro que isso não me trouxe respostas muito simples, e é sobre isso que vai ser esse vídeo, que vai continuar depois da vinheta. Quando eu cheguei nessa informação de que as flores brancas e amarelas apareciam em maior frequência, para mim ficou mais peculiar aquela paisagem de flores lilazes. E eu não quero trazer discussões muito complexas e aprofundadas aqui para esse vídeo. Na verdade, eu quero trazer um raciocínio um pouquinho mais simples do que isso. Com base em muita coisa que eu encontrei que eu nem tinha muita noção assim de que funcionava dessa forma. Quando a gente está falando de polinizadores, a gente está falando de um grupo de animais muito diferentes, que tem histórias evolutivas muito diferentes. Estão ali até bem distantes na história evolutiva entre eles, né? Na árvore filogenética deles e tudo mais. Então a gente está lidando com animais que têm um aparato de captação de luz muito diferente, que tem também uma cognição, né, uma capacidade ali de processamento de informações muito diferente também. Então é meio difícil uniformizar as percepções que a gente tem em questão de cores de flores e como os polinizadores vão agir em relação a essas cores de flores na hora ali que eles estão fazendo a visitação floral, tá? Até porque os visitantes florais eles variam bastante, mas ser um polinizador efetivo, né, exige que você tenha essa questão de fato de que essa visitação floral desencadeie todo o processo que leve à fecundação, né, do pólen lá dentro do óvulo de outra flor, de outra planta no caso, na maioria das vezes. O maior grupo de polinizadores animais que a gente tem são das abelhas, né? A maioria das plantas, das angiospermas, são polinizadas por abelhas, aí cerca de 80% são polinizadas por abelhas, então assim, elas com certeza estão em maior número. E o espectro de cor que elas enxergam é justamente o que tem a frequência mais curta, né? Ali no espectro de luz visível, que vai do amarelo até o ultravioleta no caso delas, né? A gente, por exemplo, não enxerga ultravioleta. Nossos olhos não são capazes de captar essa radiação. Isso também muda um pouco na questão de a gente avaliar o que atrai a abelha para uma flor, por exemplo. É só a cor que a gente está enxergando ou tem coisas a mais? Alguns estudos, por exemplo, mostram aí que o ultravioleta tem uma função muito importante para a atração dessas abelhas, que nos nossos olhos ela tem uma corzinha amarela com um disquinho verde muito discreto ali no centro da flor. Mas quando a gente
olha na perspectiva do ultravioleta, você percebe que é uma aparência muito diferente, né, que a flor tem dentro desse espectro de emissão aí de ondas de luz. Mas falando dos espectros que os animais são capazes de enxergar, as abelhas, por exemplo, elas não enxergam comprimentos de ondas muito longos, ou seja, elas não vão conseguir detectar bem ali os vermelhos e toda essa outra parte do espectro. As moscas que enxergam um intervalo mais curto aí do espectro vão pegar aí do amarelo até o verde, mais ou menos. Os pássaros que já têm uma visão muito diferente, né, já são ali animais vertebrados que têm um sistema nervoso central muito mais desenvolvido, e ali as aves já vão conseguir enxergar todo o espectro de cor. Ah, mas por que beija-flores preferem flores vermelhas, por exemplo? Que são as cores de flores que recebem mais visitação de beija-flores. Inclusive, muitas delas são até bem adaptadas para o bico do beija-flor, né? Elas têm ali a parte da corola, né, que é a parte das pétalas, fundida muitas vezes, ou em um formato que forma um tubo. E aí o néctar está lá no fundo e o beija-flor, né, insere o bico e a língua dele lá para pegar aquele néctar e assim, né, o pólen se grudar nele e ele conseguir levar esse pólen para outra flor. Mas aí perceba, para simplificar, eu vou me ater aqui especificamente às abelhas e ao espectro que elas enxergam, e aos beija-flores e o espectro que eles enxergam, que é provavelmente muito parecido com o nosso. E eu vou colocar a gente aí nesse meio só porque é a gente que está analisando isso com a nossa visão aqui de ser humano, com o aparato que a gente tem, tanto visual quanto cognitivo, para conseguir reconhecer essas cores. Você deve lembrar que lá no começo do vídeo eu falei que as flores brancas são mais frequentes. E elas são mais frequentes porque assim, o branco ele meio que reflete todas as cores, né? O branco nada mais é do que isso, tá ali refletindo todas as cores ao mesmo tempo. E aí, nessa emissão de todas as cores, acaba que você atinge um espectro muito maior de animais que podem visualizar ali você no meio da vegetação. Lembrando que essas flores sempre vão estar no meio de uma vegetação verde, no meio de uma vegetação, ou seja, um fundo bem verde. Então elas precisam ali ter um contraste com o fundo de alguma forma. Quando você emite todas as cores ao mesmo tempo e você tem polinizadores que percebem perfis diferentes, isso vai chamar a atenção de um perfil maior de polinizadores. Então sim, faz sentido que as flores brancas sejam mais frequentes na natureza. E aí quando a gente vai para o amarelo e para o lilás, a gente também tem esse jogo de, né, ter desenhos de caminhos nectaríferos na flor, que são assim, esses desenhos que ficam meio que direcionando o animal ou inseto, quase sempre, para onde ele tem que ir na flor atrás do néctar. E muitos desses caminhos são muito mais visíveis no ultravioleta, que faz muito sentido se a gente levar em consideração aí toda a questão de que abelhas são os visitantes florais mais frequentes e, consequentemente, polinizam muito mais espécies de angiospermas. Mas assim, vamos analisar a estrutura que capta a luz nas abelhas. As abelhas elas vão ter ali dois olhos compostos grandes que ficam ali mais na lateral assim da cabeça. São compostos por pequenas célulazinhas chamadas geomatídeos. E elas vão ter três olhos pequenininhos no topo da cabeça que são os ocelos. E todas essas estruturas vão atuar aí nessa captação de luz e na percepção do ambiente. Só que assim, a abelha não enxerga a longa distância e vai ter também essa questão da limitação do espectro de luz que ela consegue enxergar. Uma flor que está muito distante, para ela não vai chamar a atenção pela cor, e sim por outros atributos. Que aí a gente entra na questão de perfis olfativos, de as essências que as plantas liberam, que geralmente são compostos voláteis que vão mais longe e aí conseguem atrair aquele inseto. Em orquídea isso acontece muito. A orquídea tem muitos cheiros específicos que atraem as abelhas e elas às vezes vêm de muito longe atraídas por esse cheiro até chegar na flor. Então a gente vê que nem sempre é a cor que está influenciando na forma como o animal chega ali para fazer a visitação. As borboletas elas têm um amplo também espectro de captação de luz. Então elas vão enxergar muito parecido com as abelhas e até um pouco mais ali chegando no vermelho. E também indo até o ultravioleta, né? Mas aí o que vai pegar nas abelhas não é só essa questão da estrutura
ocular ser muito diferente da nossa, mas a questão cognitiva também é muito diferente. Abelhas não têm um sistema nervoso central como o nosso. A gente não sabe como é que a abelha processa essas informações que chegam pelos sistemas de captação de luz dela. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a nossa cognição, o nosso cérebro filtra muita coisa que os nossos sentidos recebem. Por exemplo, é muito comum acontecer com a gente, né, de a gente não prestar atenção em coisas que acontecem aqui na nossa periferia de visão, se a gente não estiver prestando atenção nessas coisas. Se a gente estiver focado numa coisa só, é muito difícil a gente perceber com clareza o que está acontecendo ao redor, mesmo que esteja muito perto aqui na nossa visão periférica. É que nem a questão do nosso nariz. O nosso nariz está o tempo inteiro no nosso campo de visão. A gente está o tempo inteiro podendo enxergar ele, mas nem sempre você está enxergando ele, a não ser que você realmente pare e preste atenção de que seu nariz está no meio do caminho. Mas na maior parte do tempo, o seu cérebro faz o favor de ignorar a existência do seu nariz, porque não é importante para ele que ele fique te dando essa informação o tempo inteiro. Então veja, se o nosso cérebro faz esse filtro, como que a gente vai ter algum vislumbre de como o inseto enxerga o mundo e é atraído pelas flores que ele precisa visitar para conseguir o alimento dele? A gente está falando aqui de uma questão de encontrar alimento. As abelhas e insetos que visitam flores, eles estão atrás, né, de recursos para se nutrir. Então é uma função muito importante para a vida deles. A mesma questão se a gente quiser comparar, por exemplo, as aves. O ser humano, os grandes primatas em geral, têm uma visão tricromática, né? Já tem 3 cones para receber aí os estímulos visuais. As aves elas já vão ter 5 desses cones. Só que a cognição das aves, embora sejam vertebrados também, é muito diferente. Dessa forma, é muito difícil a gente ter certeza, ou pelo menos algum pequeno grau de certeza, de como que eles vão conseguir enxergar. A gente pode apenas supor como as coisas acontecem. As abelhas, por exemplo, têm um alcance de visão muito curto. Algo que está muito longe, elas não conseguem distinguir. Isso a gente sabe porque foram feitos estudos e testes e tudo mais para saber a que distância uma abelha consegue diferenciar o que está no campo de visão dela. Levando em consideração que a abelha sempre passa voando pelos lugares, né, e muito rápido, inclusive, as flores precisam chamar atenção de alguma forma. Geralmente é com o contraste, que eu já mencionei anteriormente. Mas mesmo assim, a gente observa que beija-flores, por exemplo, polinizam muito mais flores vermelhas. Isso a gente pode explicar também por uma questão de competição, né? Como abelhas estão em maior número, não só de indivíduos, mas de espécies, né? Elas vão tomar de conta ali da visitação floral das flores do espectro que elas estão enxergando, ou seja, do amarelo até o ultravioleta. Meio que as cores que acabam sobrando são as que as abelhas não enxergam muito, que é justamente ali mais pro laranja e vermelho. E aí acaba sobrando para os beija-flores irem lá e fazerem essa polinização. Uma coisa também muito interessante nessa questão de cores é que flores que são polinizadas de noite, crescem à noite e são polinizadas durante o período noturno, elas ou são brancas também, ou são ali meio amarelas, cor de creme. Isso porque no escuro as cores não são relevantes e geralmente são morcegos que fazem essa polinização noturna, além de algumas mariposas. Mais uma explicação do porquê que flores brancas podem ser aí as mais frequentes. São vários fatores que vão influenciar aí nessa questão. Mas mesmo que a gente não consiga explicar com grandes detalhes como acontece toda essa questão do polinizador enxergar essa flor ali no meio daquela vegetação toda verde enquanto ele está voando, geralmente, tem também uma questão muito interessante que essa relação, principalmente de abelhas e angiospermas, é tão antiga que remonta à origem desses dois grupos. A origem desses dois grupos é meio que parecida em questões territoriais. Aconteceu ali ao sul da Pangeia, na massa de terra chamada Gondwana. Provavelmente aqui mais para a parte que hoje é a América do Sul. Provavelmente é por isso que aqui a gente tem a maior diversidade de angiospermas e também a maior diversidade de abelhas, porque essa relação é muito antiga. Provavelmente as abelhas surgiram por causa das angiospermas. A hipótese que existe atualmente é de que as abelhas surgiram aí de uma linhagem que também derivou cabrônides que existem até hoje, e esse ponto de divergência entre as cabrônides e as abelhas datam aí dessa época, um pouco depois da origem das angiospermas.
ali no final do Jurássico, início do Cretáceo. A Pangeia estava começando a se dividir, e toda vez que a gente está falando dessas demais adaptações que atraem esses visitantes florais, a gente está falando de uma longa história evolutiva de adaptações, de momentos em que surgiram essas inovações morfológicas nas plantas que acabaram por atrair mais polinizadores. Seja uma planta noturna que começou a exalar um cheiro mais forte para atrair mariposas e morcegos, seja uma morfologia diferente que permita que alguns insetos pousem ali, todas as características que foram surgindo foram meio que respostas ambientais para essa relação muito intrínseca que esses polinizadores têm com as plantas, com as angiospermas. Isso pode explicar também por que as angiospermas se diversificaram muito rápido num curto período de tempo. Aí, quando a gente leva em consideração a escala geológica, desde quando elas surgiram, em poucos milhões de anos, a gente já tinha uma quantidade de espécies de angiospermas muito maior do que de outros grupos de plantas que já existiam há muitos milhões de anos antes do surgimento delas, mesmo considerando todas as que tinham sido extintas antes delas aparecerem. Aí a gente vai voltar lá pro começo do vídeo, quando eu falei da questão daquelas flores ali terem cores muito parecidas naquele momento ali de floração. A gente tem que levar em consideração que todas aquelas plantas que estão ali naqueles ambientes estão também competindo por polinizadores, já que eles também são recursos ambientais. Sendo um recurso que é limitado, vai haver uma competição. É um princípio muito importante da ecologia e da questão de competição entre espécies. Ali era um campo de mimosas, mais especificamente mimosas cinéticas. E aí ela tem ali as inflorescências puxadas para o lilás. Na época de floração, elas formam aí esse campo imenso que elas dominam. É claro que nesse momento elas vão atrair polinizadores muito específicos. Um dado interessante que eu encontrei quando eu estava pesquisando sobre isso é que, embora as abelhas consigam detectar esse espectro, né, de radiação de luz, alguns grupos de abelhas têm preferências por cores específicas. Alguns vão ser mais para o amarelo, alguns vão ser mais para o branco, e isso os pesquisadores estão começando a estudar melhor agora, porque até o momento, quase que todos os estudos que a gente tinha sobre isso usavam apenas abelhas europeias, no máximo ali dos Estados Unidos. Então agora que se começou a analisar as abelhas brasileiras no contexto dos ecossistemas brasileiros. Então pode ser que respostas desse tipo ainda estejam por vir. Mas o que eu posso imaginar é que se num campo de mimosas que você tem ali uma floração massiva de inflorescências de uma cor só, é fácil pensar que as outras plantas que também vão florescer naquela época vão se beneficiar de ter flores de uma cor muito parecida, já que o perfil de polinizadores que vai chegar ali, se atraído pelas cores, vai ser bem mais restrito. E abelhas forrageiam mais em ambientes abertos. E nesse lugar em específico eu achei o dado de que as abelhas são a maioria dos polinizadores, como na maioria dos lugares, porque elas estão em maior número. Então meio que tudo que eu consegui encontrar de informação responde um pouco a minha dúvida inicial, ou me dá um vislumbre do porquê que isso acontece. E aí isso me levou a pensar também que a gente precisa pensar projetos de paisagismo urbano, levando em consideração também o perfil de polinizadores que você quer atrair para aquele lugar. Mas levando em consideração ainda que você tem que avaliar quais são os polinizadores que já estão ali naquele lugar. Porque os animais, né, é meio difícil você pegar e introduzir ali eles num local. É mais fácil você plantar as plantas que atraem eles e fazem eles irem para lá voluntariamente. Então, além de vários desafios que a gente já tem pro paisagismo daqui do Brasil, tem esse também. Eu não consegui encontrar informação de se estão levando em consideração esse fator, né? A cor das flores que estão usando ali no paisagismo dos lugares. Se você trabalha com isso ou tem informação sobre isso, eu gostaria muito de saber, então deixa aqui nos comentários. Se você sabe alguma coisa sobre isso, se esse tipo de fator é levado em consideração na hora de montar um plano paisagístico. Eu tenho a leve impressão de que não, porque a gente ainda está engatinhando ainda nessa parte de tentar incluir mais plantas nativas, né, nos projetos de paisagismo. Se não tem ninguém pensando sobre isso, fica aí um
uma ideia interessante de explorar essa questão para a área aí do paisagismo e do urbanismo. E é claro que é impossível falar dessa questão de polinização sem mencionar a questão da perda que a gente está tendo de polinizadores e como isso vai afetar a nossa vida. Você deve ter percebido ao longo desse vídeo que meio que angiospermas existem porque os polinizadores animais existem, né? Cerca de, como eu falei aí, cerca de 80%, acho que até um pouco mais de espécies de angiospermas precisam de polinizadores animais. Por vento ou por água, a gente tem uma parcela muito mínima, né, de plantas que precisam desse meio de polinização. Por alguma sorte, boa parte do que a gente consome é polinizado pelo vento, né, como arroz, o trigo, milho e etc. Mas a gente não é só essas plantas que são polinizadas pelo vento. A gente precisa de muito mais para se alimentar e para outras coisas também, até para manutenção de ecossistemas que também impacta diretamente na nossa vida. Então perceba que a gente está mexendo em uma relação muito intrínseca que existe há muito tempo no planeta e que é tão intrínseca que se um lado quebrar, o outro automaticamente vai quebrar também. O uso massivo de agrotóxicos e o desmatamento está afetando demais as relações de polinizadores. As abelhas estão sumindo muito por culpa de uso de agrotóxicos. E esse é um alerta que tem se feito muito nos últimos anos, mas parece que não causa uma sensação de urgência ou não alarma as pessoas num nível que a gente precisaria que elas ficassem alarmadas. E eu vou encerrar esse vídeo aqui não só com essa reflexão, mas também com a reflexão de que a gente é muito limitado a como a gente consegue perceber o mundo. E também limitado porque até o momento a gente não conhece tanto da nossa biodiversidade aqui quanto a gente deveria conhecer. Então os primeiros passos aí também para responder essas perguntas um pouco mais complexas, do tipo por que em alguma área pode ser que uma cor de flor predomine, embora você tenha muitas espécies diferentes ali, primeiro estudar a nossa biodiversidade, sob a ótica da formação evolutiva e geológica do Brasil, do nosso território. E também ter em mente que a gente vai ser sempre preso à forma como a gente enxerga o mundo, aos estímulos que a gente recebe e muito também ao que o nosso cérebro consegue entregar pra gente. E a gente não vai ter nunca, eu acho, certeza de como os outros animais processam essas informações. Então a gente vai ficando aqui só nessa vontade de entender e de chegar em respostas que façam alguma lógica e sentido, nem que seja alguma lógica e sentido apenas pra gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas. Se esse vídeo te fez refletir sobre isso, se você nunca tinha pensado sobre isso e isso tudo que apareceu aqui é muito novo para você, comenta aqui também para a gente saber o quanto essa informação impactou você e quanto isso acrescentou na sua vida ou na forma como você enxerga as coisas. E diz aí também se você já percebeu em algum lugar que tinha alguma predominância de cor de flores